E aí, galera, sejam bem-vindos ao Lidos do mês de abril. Posso dizer que em abril eu fiquei bem feliz com as minhas leituras, pois foram ótimas leituras, ótimas mesmo, sabe? Não teve nenhum livro que ficou abaixo de 3 estrelas, foi tudo, sei lá, 3 estrelas e meio até 5 estrelas. Sim, teve um favoritado nesse mês de abril, coisa que não acontece muito, né? Geralmente eu gosto muito dos livros que eu escolho para me TBR. Nunca dou um 5 estrelas favorito para um livro aleatório que eu peguei na minha estante para mim ler. Mas dessa vez foi totalmente diferente. E já aproveitando para falar, a gente já tá em abril, gente, já tá acabando o mês de abril. Esse vídeo vocês vão estar vendo pelo dia 30, eu acho, né? Que eu tô gravando pelo dia 29 ou 28. Então, dia 30 eu vou estar postando o vídeo. Vocês vão estar vendo o vídeo na finaleira do mês de abril. Isso significa que vem maio e depois a gente já tá no meio do ano. Pois é, o tempo passa muito rápido, né? Mas então, pro tempo passar mais devagar aqui enquanto eu estiver falando pra vocês, já vou pedir pra você deixar o seu like no canal, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Também fiquem bem ligados no canal, que logo mais vem uns conteúdos bem legais para vocês. Talvez um próximo vlog de leitura? Não sei, vamos ver. Então vamos pro vídeo, mas antes, fiquem com a intro do canal. Estou de volta mais uma vez, e como vocês viram aí no comecinho do vídeo, e obviamente no título do vídeo também, né? Hoje eu vou falar sobre meus livros extras que eu li no mês de abril. Foram um total de 7 livros, tá? Só que dentre esses 7, 3 deles foram uma trilogia completa. Pois é, eu consegui ler uma trilogia inteira nesse meio mês de abril, né? Porque metade do mês eu pego para as leituras obrigatórias da Tibiário dos Encalhando Livros, e os outros 15 dias ali eu pego para livros que eu estou escolhendo aleatoriamente na estante. E sim, gente, eu consegui ler 3 livros de uma trilogia completa em um mês só. E outros 4, né? Totalizando 7 livros aleatórios que eu peguei na minha estante. Eu até gostaria de dizer que foram gêneros bem variados, mas não, tá, gente? Foram 4 livros de suspense, mistério e thriller, e 3 livros, né, da trilogia que foi romance com drama familiar, talvez, eu posso dizer assim? Eu acho que sim. Então não teve aquela variação gigantesca de gênero que eu tento fazer nos livros extras do mês, né? Que eu sempre tento pegar, tipo, um livro de suspense, aí um livro de romance, um ficção científica, um comédia romântica. Não, essa vez foi bem o mesmo tema mesmo, tá? Mas isso influenciou talvez muito mais para que eu desse notas muito altas para os livros. Mas então, sem mais enrolação, né? Vocês sabem que eu adoro falar aqui com a câmera e com vocês. Vamos pro primeiro livro que eu li. Eu vou falar, como sempre, em ordem cronológica, desde o primeiro extra que eu li até o último extra que eu li, que foi ontem que eu terminei o livro. E o primeiro livro extra que eu li no mês de abril foi A Paciente Silenciosa, do autor Alex Michaelides, um livro de suspense publicado pela editora Record. Gente, esse livro aqui, ele me fez a minha cabeça explodir em tantos níveis, tá? Eu vou dar um resumo breve assim do livro, tá? Eu vou tentar não entrar em spoilers, eu acho que vai ser meio difícil porque eu tenho tanta coisa pra falar. Eu podia fazer um vídeo inteiro falando sobre Paciência Silenciosa e sobre alguns outros pontos da história. Talvez eu até faça, pra vocês conseguirem compreender o quão bom esse livro foi pra mim. Mas o que fala Paciência Silenciosa? Esse livro, ele fala sobre uma mulher chamada Alicia Berenson e o namorado dela, né, o marido dela, que era o Gabriel. A Alicia, ela tinha 33 anos quando, de repente, numa noite, ela deu 5 tiros, com uma arma de fogo, obviamente, né, na cabeça do Gabriel. Deixou ele morto e cortou os pulsos para tentar, né, se suicidar, depois de ter feito esse ato de crueldade. A Alicia, ela foi presa em um sanatório, né, um hospital psiquiátrico, e ela ficou lá durante muito tempo. Só que tem um probleminha nisso. Ela simplesmente não falou nada. Ela não fala nada. Nem no julgamento dela e nem no hospital psiquiátrico. Ela nunca falou nada, nenhuma palavra, esboçou reação, qualquer coisa, sempre quieta na dela. Nunca tentou também, né, contra a vida de outras pessoas, só se ela fosse incomodada e intimidada. E aí que entra o nosso protagonista da história, que é o Theo Faber, ou Theo Faber, não sei, eu vou chamar de Theo Faber, tá? O Theo, ele é o psicoterapeuta forense que vai entrevistar a Alicia. Ele tá estudando o caso dela há muito tempo. E ele tá pensando, cara, eu vou ter que dar um jeito de fazer essa mulher falar, porque não é possível, não é possível que ela não fale com ninguém. Ela vai ter que falar comigo em algum momento. E também o hospital psiquiátrico que a Alicia tá instalada, né, tá passando por uma dificuldade, assim, judicial e financeira. E se alguém conseguisse fazer a Alicia falar, daria muitos lucros e muitos fundos para o hospital continuar, né, operando, senão todo mundo teria que ser demitido do hospital, os funcionários, e os pacientes realocados para outros sanatórios, digamos assim.
Então o Theo, ele vai se encontrar com a Alicia pela primeira vez. Eles estão lá se olhando, né, naquelas salinhas assim, tipo, sozinhos, né, ela na frente dele e ele na frente dela. Ele pede para que desalgemem ela da mesa, né, porque pode ter algum perigo dela ter um surto e atacar ele, porque ele diz que ele vai ficar confiante que ela não vai fazer nada. Então ele começa a fazer algumas perguntas e a mulher simplesmente não responde absolutamente nada do que ele pergunta. Aí chega um momento que ele fala alguma coisinha e ela pula pra cima dele e começa a desferir vários golpes nele de unha, de soco, de puxão de cabelo, bate com a cabeça dele na parede, tenta matar ele, né? Então eles pegam a Alice e as outras pessoas ali do hospital e levam ela pra meio que uma solitária, né? O Theo ele fica se perguntando por que ela fez isso, sabe? Será que ela entrou em um surto psicótico depois da morte do marido, depois do assassinato do marido dela que ela mesma cometeu? Então ele começa a investigar tudo isso, até que chega um certo ponto da história em que a Alice entrega para ele um diário. O diário que ela escrevia pelo menos um ano antes dela ter matado o marido dela, né? E o diário vai se aproximando as datas cada vez mais do dia da morte do marido. O Theo ele começa a ler aquele diário e a gente, leitor, começa a compreender também o porquê a Alice tá meio nessa neura, né? De não falar nada com ninguém. Ela estava sendo espionada e vigiada por alguém desconhecido que a gente não sabe quem é. Esse alguém vigiava ela na casa dela, vigiava ela pela janela, se aproximava do portão dela, chegou uma vez a entrar na casa dela e ela contava pro marido dela, o Gabriel, e o Gabriel simplesmente não acreditava. E o relacionamento dele estava meio que abalado por causa disso, né? Porque ela dizia ter um stalker vigiando ela e o Gabriel não acreditava. E aí eles ficavam brigando toda hora por causa disso e o Gabriel começou até a chamar ela de louca. Outros personagens vão ser inseridos na história, tá? Vai ser o Jean Félix, que é um amigo da Alice, que faz pinturas. Isso é muito interessante também, a parte da pintura, porque ela pinta muito lá no hospital psiquiátrico, né? Então ela faz várias pinturas, assim, do Gabriel morto, do homem que ela via, tipo, como se fosse uma sombra, sabe? Com os olhos pretos e coisas assim. E também tem um plot twist muito bom com um retrato, um autorretrato do... Um autorretrato não, né? Mas um retrato falado, no caso, do criminoso, do cara que ela assistia na casa dela, o stalker dela. Chega no final do livro, gente, e o plot twist ele é tão grande, mas tão grande, que me fez pular da cama, tá? Eu lia ele de manhã, literalmente, eu dormia quando chegava em casa do trabalho só para conseguir ler o livro, sei lá, na madrugada, da 1 até as 4 da manhã, e eu devorava esse livro. Eu lia assim, ó, numa velocidade que eu não tenho, nunca consegui comparar nenhuma velocidade de leitura com o desse livro aqui, porque ele foi muito bom e muito impactante para mim. E sim, depois de tanto falar sobre esse livro, tanto falar bem quanto ele me surpreendeu, vocês já devem imaginar que a minha nota final para esse livro é 5 estrelas favoritado, né? Ele foi um livro perfeito e eu tô encantado demais com a escrita do autor. Eu quero muito ler os outros dois que eu tenho aqui na estante, não sei se tá dando para ver, que é As Musas e a Fúria, do Michaelis também. Se não me engano, vou até virar aqui para ver. Primeiro veio a Fúria, depois veio, né, o Paciente Silenciosa e depois as Musas. Eu sei que tem um deles que está na minha TBR, se não me engano é as Musas, está na minha TBR do mês de dezembro ou de setembro, tá? Mas estou muito ansioso para ler outros livros do autor e provavelmente já vou pegar no mês que vem para ler o A Fúria que eu tenho aqui na estante. Bom, depois de ler Paciência Silenciosa, um livro que me deu um hype gigantesco de novo para ler, porque eu tava um pouco cabisbaixo, sabe? Pensando, eu vou ler um ou dois livros no máximo, e vai ser por isso mesmo, sabe? Abril é um mês que aqui no Rio Grande do Sul pelo menos tá fazendo um friozinho, tá bom para dormir, né? Mas depois de ter lido A Paciência Silenciosa, eu queria muito mais ler outros livros de thrillers que eu tinha espalhados pela minha estante. Então foi aí que eu decidi pegar um de ficção científica barra mistério barra terror, que é nada mais nada menos que 172 Horas na Lua, do autor Johan Harstad, tá? 172 Horas na Lua. Guardem bem esse título, tá? Porque praticamente o que vai acontecer durante o livro todo. Bom, esse livro ele vai começar nos contando a vida de três adolescentes. A Mia, uma garota escocesa, a Midori, uma menina asiática, e o Antoine, um menino francês, tá? A gente não entende muito por que, né, se a gente não leu o sinopse do livro, não entende por que tá nos explicando a vida desses três adolescentes, mas é uma coisa mais cotidiana, sabe? A Mia, ela vai pra escola, ela conversa com as amigas dela, aí o Antônio vai lá e come um croissant lá em Paris, aí a Midori tá lá comendo um sushizinho lá no Japão, e é uma coisa bem assim, sabe? Bem cotidiana. Vai acontecendo ali com os personagens e a gente vai começando a entrar um pouquinho na vida de cada um deles. Até que a gente descobre que foi feito meio que um sorteio. Três pessoas de todo mundo, né? Três, dentre todo o planeta Terra,
foram sorteadas para fazer uma viagem de 3 dias não, de 172 horas na Lua. Eu acho que isso dá uma semana mais ou menos, né? Eles foram sorteados para fazer essa viagem. Eles vão ficar todo esse tempo lá numa base lunar chamada Darla 2. Mais uma vez, guardem o Darla 2, tá? E adivinhem quem são as três pessoas sorteadas para fazer essa viagem para a Lua? Obviamente é a Mia, a Midori e o Antoine. Os três adolescentes que a gente estava acompanhando desde o início do livro. A viagem para a Lua acontece mais ou menos lá pelo meio do livro, lá pela página, sei lá, 75, né? Ele tem umas 270 páginas, então é bem ali depois dos 25% que acontece a viagem para a Lua. Eles três são selecionados, eles vão para uma nave e ficam durante acho que uns 3 meses em treinamento intensivo, né, para saber todos os protocolos e todas as regras para o que fazer caso alguma coisa dê errado. Então eles partem para Darla 2, que é o nome dessa base lunar. Eles vão acompanhados de mais uns 3 ou 4, né, astronautas experientes para mostrar para eles como que é a Lua, como que é a Terra vista da Lua, como que é o campo lunar, né, tipo terreno das pedras da Lua, como é que é a gravidade lá no espaço. Então é uma viagem que eu acho que todo mundo gostaria de fazer. Eu sou apaixonado por planetas, né? Não é à toa que eu amo Star Wars. Então eu adoraria estar no lugar deles para fazer essa viagem, caso esse livro não fosse de terror. Pois é, como eu disse, o livro é de terror. Então vai acontecer alguma coisa muito bizarra no meio dessa expedição, dessa viagem para a Lua. Em contrapartida a esses adolescentes que estão viajando até a base da Arlo 2, a gente vai acompanhar também um senhor que ele tá meio que num asilo. E ele tá muito doido, porque ele viu o noticiário e viu que os adolescentes iam ir pra Lua. Ele fica desesperado pensando, cara, não, vocês não podem deixar eles ir pra Lua. Então ele tenta ligar imediatamente para todo mundo, para todas as pessoas dessa base lunar, né, na Terra no caso, para dizer que eles não devem ir pra Lua porque alguma coisa muito ruim vai acontecer. Ninguém ouve o senhorzinho, ele tem um ataque cardíaco e morre e deixa aquele mistério de o que tem lá que eles não podem chegar até a Darla 2. A Mia, a Midori e o Antoine chegam então à base Darla 2 e começam ali ao seu cotidiano, né? Mas um cotidiano diferenciado porque não tem dia ou noite, é tudo um escuro infinito e a base lá é toda bem arrumadinha para eles. Quando um a um os tripulantes da base espacial começam a desaparecer. Uma coisa muito doida e muito boa que eu achei é que o livro ele tem diversas imagens e ilustrações que representam as coisas que estão acontecendo ali na base, né? A gente descobre por que se chama Darla 2 e não Darla 1. A Darla 1 ela foi destruída por alguma coisa sobrenatural ali na Lua que o senhorzinho queria avisar os meninos para não irem, né, para a Lua. A personagem principal, que é a Mia, ela enxerga ela mesma. Tipo, ela tá dentro da base e ela olha pela janelinha de vidro lá e ela vê uma pessoa igual a ela andando na rua, só que sem capacete, respirando o ar do espaço, como se nada tivesse acontecendo. E aí vem o grande plot twist do livro. O vilão de todo o livro é um doppelganger. Tá? O doppelganger ele é uma lenda urbana que já aconteceu com diversas pessoas, que é nada mais nada menos que tu vê o teu próprio ser em algum outro lugar, ou alguém te vê no lugar onde tu não estava, tá? Então vamos supor que eu, Vicente, estou gravando o vídeo aqui para vocês agora, e a minha amiga Isadora tá andando na rua e me encontra. Só que não sou eu, porque eu tô aqui gravando para vocês, entendeu? Ela tá vendo o meu doppelganger, que é tipo uma visão distorcida de ti mesmo que pode fazer mal para outras pessoas. E o grande vilão do livro é o Doppelganger. Ele assume a forma de várias pessoas ali da base e vai eliminando um a um até sobrar só a Mia. Então, o grande spoiler eu já disse, né? Todo mundo morre nesse livro. E o livro termina quando a Mia consegue pegar um pod de emergência, digamos assim, e fugir da Lua e para a Terra. Só que o que ela não esperava é que o Doppelganger foi junto com ela para a Terra. E o livro termina assim com esse final em aberto, pra gente não saber o que aconteceu. Se, tipo, o pod caiu no mar e explodiu, ou se o Doppelganger fugiu da nave e acabou caindo na superfície terrestre e agora contaminou o planeta todo, né? Então ele é um livro muito bom, novamente. Eu dei uma nota 4,5 estrelas para ele, quase favoritei, mas ele é praticamente um favorito já. Agora deixando totalmente de lado o thriller, né? Vamos para uma trilogia que eu li. E eu vou falar da trilogia toda como se fosse um único livro, tá? Porque eu acho que poderia ser classificada como um único livro, já que cada um deles tem mais ou menos umas 100 páginas. O maior deles tem 150 por aí. E obviamente eu estou falando da trilogia da Colleen Hoover, Nunca Jamais. Uma parceria, né, da Colleen Hoover e da Tarryn Fisher, uma outra autora.
Então a gente tem aqui Nunca Jamais parte 1, o Nunca Jamais parte 2 e o Nunca Jamais parte 3. Bom, Nunca Jamais vai nos contar a história de dois adolescentes. A Charlie, uma menina, e o Silas, um menino, tá? A Charlie e o Silas, eles acordam normalmente, só que, tipo assim, a Charlie ela não sabe o que tá acontecendo, porque ela tá numa escola de ensino médio e o Silas, ele tá no refeitório dessa escola de ensino médio. Só que o que acontece? Eles não se lembram de porra nenhuma do que tá acontecendo. A Charlie não se lembra de nada que antecedeu essa hora que ela abriu o olho e ela tá no meio do corredor lá da escola. E o Silas não lembra de nada que aconteceu antes dele abrir o olho e tá sentado no refeitório ali daquela escola de ensino médio. Então, praticamente, são dois protagonistas, né, que estão interligados por algum elo, que não se lembram de nada que aconteceu nos dias seguintes, nem o próprio nome. Essa é a parte básica do livro que eu posso dizer pra vocês sem dar nenhum spoiler, tá? A gente vai ter esses dois personagens que eles não se lembram de nada, eles não sabem quem são os pais dele, quem são os irmãos, como é o nome dos irmãos, eles não sabem se eles dirigem, quais músicas que eles gostam, eles só sabem que eles têm um elo de ligação muito forte porque eles são namorados. E aí, quando eles se encontram pela primeira vez no banheiro da escola pra conversar sobre isso, tipo, cara, então, eu não sei nem quem eu sou, como é que eu vou saber se eu sou tua namorada de verdade? O Silas, ele fala, então, eu também não lembro quem eu sou. E nem sei quem é tu. Eles só estão dizendo que a gente é namorados. E é isso, sabe? O livro é isso. É essa neura dos dois sem saber o que fazer a seguir, até que eles conseguem meio que ter uma pista de por que esse esquecimento está acontecendo. Só que isso vai acontecer só lá no livro 2. Lá no livro 3 a gente vai entender totalmente as relações pessoais dos personagens, né, da Charlie e do Silas com a família deles. A Charlie, ela tem uma irmã que não gosta nada dela, e o Silas tem um irmão que é muito perfeitinho. Já o pai dele é um baita de um babaca. E o pai da Charlie tá preso. Só que ele tá preso por um motivo, assim, muito ruim. Ele tinha uma outra família com uma outra mulher. Ele tinha uma outra filha que ninguém sabia, sabe? Então, esse livro não, essa trilogia vai falar exatamente sobre essas relações pessoais dos protagonistas. Eu gostei muito deles, tá? Eu acho que é o máximo que eu posso dizer pra vocês sem dar spoiler nenhum, apesar de já ter dado alguns spoilers aqui. A minha nota final para todos os livros foi 4 estrelas, então 4 estrelas para cada um deles. Não foram favoritados, porque eu achei que ficou muitas pontas soltas, algumas coisas que não fizeram muito sentido, mas gostei demais da trilogia Nunca Jamais. Agora, para fechar com chave de ouro, 2 livros da Rainha do Crime, a minha autora favorita, Agatha Christie, né? Não podia ser diferente. Eu tenho muito livro aqui da Agatha para ler ainda na estante, e decidi que por mês eu vou ler pelo menos uns 2, no mínimo 2 livros extras, né, se não tiver na TBR, da Rainha do Crime. A verdade é que eu estava bem indeciso sobre qual dos livros pegar. Eu tenho muitos aqui na estante da Agatha Christie, né, então eu comecei a pensar, cara, e se eu lesse um livro de contos? O último livro de contos que eu li foi O Assassinato no Beco, quando eu fiz uma viagem para Santa Catarina. E eu gostei muito. Então eu decidi pegar um livro de contos, né? O livro escolhido foi O Misterioso Mr. Queen, esse livro de capa verde belíssimo, que vai ter aqui 12 contos sobre uma dupla nada convencional da Agatha Christie. Bom, como ele é um livro de contos, não tem por que eu falar sobre um por um. Até porque são 12. Esse vídeo teria pelo menos umas 3 horas se eu fosse falar de livro de conto por conta, né? Então eu vou falar apenas do meu favorito e um resumo básico sobre quem é o Mr. Queen. Bom, eu sei que tem uma peça de teatro muito famosa que chama, né, Mr. Queen. E ele é um personagem que ele é muito misterioso. Não necessariamente ele veste essa mascarazinha aqui de bobo da corte, tá? Mas ele é um personagem muito misterioso que sempre aparece para dar soluções para os casos. E é basicamente isso que a Agatha vai pegar para escrever esse livro aqui, né? A gente vai ter o primeiro conto, que ele fala sobre um suicídio. Tem um suicídio numa mansão e tá todo mundo doido para saber por que a pessoa se suicidou. Quando de repente bate a porta um homem totalmente desconhecido que ninguém sabe por que ele tá ali. Ele fala que o carro dele quebrou e que ele pensou em entrar nessa casa para pegar ajuda, né? Só que ele acabou se deparando com essa situação do suicídio. Então, ele começa a conversar ali com todos os suspeitos, né? Bancando o detetive. E começa a fazer perguntas que fazem as pessoas refletirem. Então ele pergunta: bom, a pessoa que se suicidou, ele tinha algum inimigo nessa casa? Tinha alguém que queria alguma coisa dele? E as pessoas começam a pensar: com que arma ele se suicidou? Foi com uma pistola? Foi com uma faca? Foi por envenenamento? O que ele fez para se suicidar? Alguém tinha posse
da arma que ele usou para tirar a própria vida. E ele começa a fazer questionamento para os personagens e a gente, leitor, consegue compreender aonde ele quer chegar. O Mr. Queen, ele é meio que uma figura sobrenatural. Não totalmente sobrenatural como um fantasma, um espírito ou uma entidade demoníaca, mas sobrenatural do tipo que não tem muita explicação do porquê ele tá ali e por que ele tá fazendo aquilo, sabe? Ele só tá ali para ajudar a resolver o crime e é isso. Lembra que eu falei que tinha uma dupla? Pois é, o segundo personagem é o Dr. Satterwhite, que ele sim é um detetive, tá? E o Mr. Queen faz totalmente uma dupla com ele. Eles aparecem em quase todos os contos juntos como uma dupla. Tem vezes que o Mr. Queen aparece sozinho e depois o Satterwhite, ou o Satterwhite aparece e depois aparece o Mr. Queen, ou só um aparece, ou só o outro aparece, né? Então todos os contos eles vão ser basicamente isso. No final do primeiro conto, a gente descobre quem é o assassino de verdade, que não foi um suicídio, foi um assassinato, né? O Mr. Queen consegue entrar na cabeça do personagem e fazer ele se entregar praticamente, né? Não se entregar tipo, ah, foi eu, mas falar alguma coisa suspeita e que todo mundo levaria ele a entender que ele era o assassino. E todos os contos se baseiam praticamente nisso. Eu gostei bastante desse livro aqui e gostaria de ler mais contos com o Queen. Eu sei que não vai ser possível, né? Porque esse aqui é uma coletânea básica de todos os contos dele. A Agatha disse que, na biografia dela, que eu estou lendo, que ela escreveu o Mr. Queen a cada vez que ela pensava nele. Então ela não escreveu tudo de uma vez só, sabe? Como um livro de contos convencional. Ela pensava assim, então, ano 1930, vou escrever um conto sobre ele. Ano 1942, vou escrever outro conto. E assim ela foi indo escrevendo até que conseguiu juntar uma coletânea, né, com vários e vários contos desse personagem tão querido. A minha nota final para ele é 4 estrelas. E agora o último livro que eu li nessa minha pegação, né, de livros extras da estante foi O Homem do Terno Marrom, um outro romance da Agatha Christie. Esse aqui foi publicado originalmente em 1924. Ele é o quinto livro publicado pela Rainha do Crime. O Homem do Terno Marrom é uma história totalmente diferenciada dos outros livros da Agatha Christie que eu tinha lido, pelo menos, tá? Não de todos os outros, pelo menos de um eu sei que teve uma familiaridade. Porque não é um livro de thriller ali que vai ter um assassinato, e vai ter o detetive para investigar tudo o que está acontecendo. Não, ele é um livro mais focado em espionagem, em a gente desvendar de um a um quem é o verdadeiro vilão por trás da história. Geralmente a gente tenta desvendar quem é o assassino principal. Só que dessa vez, a gente não vai ter um assassinato. A gente não vai ter uma coisa, um roubo ali, alguma coisa, né, que aconteceu para desenvolver a história. A gente vai ter vários eventos, várias tentativas de assassinato, com a própria protagonista. A gente vai ter um assassinato em si. A gente vai ter pistas ali para descobrir quem é o Homem do Terno Marrom. E várias coisas que vão fazer a gente entrar de cabeça totalmente nessa história aqui. Bom, a nossa história vai começar com a protagonista bonita chamada Annie Begenfeld. Eu acho que é isso. Ela acabou de perder o pai. O pai era um arqueólogo, né? Ele pegava coisas antigas ali, escavava coisas. E ele morreu. E vai deixar meio que uma herança para ela. Só que a Anne, ela não quer se contentar só com a herança do pai dela e ficar vivendo no luxo. Até porque ela não tem tudo isso de dinheiro, né? Ela quer explorar o mundo com as próprias pernas. Ela quer conhecer os novos lugares. Porque ela se sente que ela não está presa a mais nada. Ela pode voar livremente por aí. E aí que ela decide visitar ali uma bela cidadezinha, onde ela se depara com seu primeiro problema. A Anne, ela tá numa estação de trem e ela vê um senhor vindo na direção dela. Só que esse senhor, ele olha pra ela com uma cara de espanto e ele meio que faz assim, ó. Ele vira o olho para outro lado, indicando que tem algo assustadoramente bizarro do lado dela. Esse senhor, ele se desestabiliza e cai nos trilhos do trem. Vocês já sabem o que acontece, né? Passa o trem por cima dele, obviamente. A Anne, ela fica apavorada com isso e pensa, cara, o que foi que esse homem viu? Ela se vira para trás e ela não enxerga nada, só outras pessoas caminhando por ali. Quando o médico chega, né, o médico legista chega para investigar o corpo do homem, a Anne percebe que o médico não sabe muito bem o que ele tá fazendo, porque ele pega as partes do corpo assim, tipo, como se fossem, sei lá, pedaços de pedras que caíram no chão. Ele não veste luvas, ele não tá com uma roupa ali característica de médico, e ele age muito diferente. Ele olha os bolsos da vítima antes de, sei lá, né, ver o que ele deveria fazer. E isso deixa ela muito intrigada. Logo ela vai na polícia e relata isso, né, que ela viu, que aconteceu alguma coisa estranha, que aquele médico era muito estranho e ele estava vestido um terno marrom. Que não era uma coisa de um médico naquela época, né? Ele podia estar, sei lá, com uma roupa mais apropriada para isso.
A polícia não dá muita questão pro que ela tá falando. E ela decide embarcar em um cruzeiro que vai fazer uma viagem bem grande ali, né? Tanto que aqui na capa do livro a gente vai ter uma âncora. A Anne, ela tá nesse cruzeiro e ela acaba se deparando com seu segundo problema, que é uma tentativa de homicídio contra ela. Alguém tenta assassinar ela, né? E ela consegue se deparar mais uma vez com o homem do terno marrom. Tipo, ele tá ali no barco com ela. Então esse livro ele vai focar totalmente nisso. Ele não vai ter o crime central que vai fazer a gente investigar toda a história junto com o protagonista e o detetive. A gente vai ter a Anne, que tá viajando naquele cruzeiro, né, depois de ter presenciado uma cena horrível, e vai ter um homem que faz várias maldades durante o livro todo. E, gente, pelo amor de Deus, isso aqui foi genial. Genial. Eu nunca pensaria quem era o verdadeiro homem do trono marrom, quem era o verdadeiro vilão da história. Que ele estava planejando muitas coisas ali maquiavélicas na cabeça dele, e ele estava ali o tempo todo se pagando de bom moço durante o livro inteiro. Apesar de ser o quinto livro que a Agatha Christie publicou, eu achei que foi uma história incrível, emocionante e me deixou muito com raiva por causa da verdadeira identidade, né, do assassino e da pessoa ali que estava fazendo as maldades. O Homem do Terno Marrom foi um livro muito bom para mim. Eu dei uma nota total de 4 estrelas para ele. Ele é um livro bem grossinho, tá? Ele tem quase 300 páginas, o que é raro para Agatha Christie, apesar de Mr. Queen ter praticamente a mesma coisa de páginas. Deixa eu até ver aqui. Tem quase 300 também. Eles são quase do mesmo tamanho, eu acho, né? Eu acho que eles são do mesmo tamanho. Mas O Homem do Terno Marrom, com certeza, apesar de a nota ser parecida, tá na frente do Mr. Queen. Porque foi um livro incrível e eu acho que vale muito a pena ser lido. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Aqui o meu saldão de livros que eu consegui ler no mês de abril. Foram livros incríveis que eu recomendo a leitura de todos eles para vocês. Com certeza leiam todos. A Paciência Silenciosa, um espetáculo. 172 Horas na Lua. Meu Deus do céu, que livro incrível. Os da Colleen Hoover, os da Agatha Christie. Leiam todos. Apenas leiam livros, né? Isso fortalece muito nossa inteligência e o nosso vocabulário. Muito obrigado por terem assistido. Já vou pedir novamente para deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se preparem, fiquem ligados que logo mais vem o vídeo da TBR do mês de maio. É isso então, gente, e até o próximo vídeo.